Casulo Comunicação, hoje aqui com Érica Albuquerque, psicóloga direto de Manaus, está aqui na nossa terrinha em Fortaleza, tomando um pouquinho do sol de Fortaleza, né, Érica? E nos prestigiando com a sua presença aqui no Pro Casulo Comunicação, para você em casa, falando sobre o que, gente? ABA! Já vem, né, nós aqui tendo algumas lives sobre esse assunto e hoje nós vamos falar sobre manejos e ensinos de comportamentos diante da terapia da intervenção ABA. E a gente sabe que é uma ciência muito ampla, não é um método, e hoje nós vamos dar um pouquinho desses fundamentos da ciência ABA para que a gente entenda como é feito o manejo e o ensino desses comportamentos, que é dúvida geral aí, né? A gente sabe que muitas pessoas se confundem nessa situação de princípios ABA, né? Por não saber, por não conhecer, ser desconhecido. Então hoje a gente quer que você tenha esse conhecimento aí junto com a gente nesse bate-papo aqui com a Érica. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, é uma satisfação poder estar aqui pessoalmente nessa terrinha maravilhosa e a gente poder, né, ter esse bate-papo muito prazeroso e ao mesmo tempo divulgar conhecimento, né, que é tão importante para que as pessoas entendam sobre esse tema que é necessário, porque a ABA hoje ele faz parte de todos os contextos da vida, né? Então a ABA ela é uma ciência que está presente onde tem ambiente, onde tem comportamentos, porque é por meio dessa interação ambiente-comportamento, né, é que a gente utiliza os princípios da ciência ABA. Então, né, vamos conversar um pouco sobre esse manejo. Vamos falar um pouquinho assim, Érica, pra gente iniciar esse bate-papo aí e para você que tá em casa aí também se inteirar desses fundamentos. A gente ficaria aqui o dia, a noite falando sobre os fundamentos, né, dessa ciência. Porém, nós vamos dar aqui uma pincelada para entender da onde partimos quando a gente faz o manejo desses comportamentos, quando a gente ensina um comportamento utilizando a intervenção ABA. Isso, é isso mesmo, Josi. Para a gente poder aplicar a ABA, né, a gente precisa ter um entendimento muito profundo, mas vamos por parte. Vamos começar dos princípios básicos, tá? Então, assim, é importante que as pessoas entendam que todo comportamento, a partir do momento que que uma pessoa está em interação com o ambiente, né, a gente emite comportamentos o tempo todo. A gente emite comportamentos chamados internos e externos, né? Os comportamentos externos, eles são perceptíveis, né? Quando a gente fala, quando a gente expressa uma emoção, seja ela de raiva, seja ela de alegria. Então, assim, é notório. Qualquer pessoa, né, que está ao nosso redor, ela consegue perceber esse comportamento. Porém, existem os comportamentos, né, que dentro dos termos técnicos, dos princípios da ciência ABA, né, a gente chama de comportamentos encobertos. Esses nem sempre são plausíveis de serem percebidos de uma forma mais visível, porque como o próprio nome diz, eles são comportamentos encobertos internos, que são os nossos pensamentos, né? Que são algumas emoções que nem sempre a gente consegue externalizar de uma forma mais perceptível, mas que não deixam de ser comportamentos e que o tempo todo essas emoções que são consideradas comportamentos encobertos, elas tanto interferem no ambiente como também o ambiente interfere nessas nossas emoções, né? E a relação dessa interferência comportamento-ambiente vai causar consequências. E são essas consequências que são as responsáveis em manter um comportamento ou em enfraquecer esse comportamento. Isso aí a gente vai entender melhor no decorrer aqui da nossa conversa. Vamos trocar assim essas palavras pensando, né, de uma forma mais acessível esse conhecimento, que a gente está falando de coisas muito subjetivas aqui, né?
quando a gente trata da emoção, porque é a área, né, em que a Érica atua, é na emoção, psicóloga, utiliza-se, né, da intervenção ABA diante desse processo, né, é como se a gente pegasse, a grosso modo, lá um quebra-cabeça formadinho, comportamento, imagina o comportamento, um quebra-cabeça todo formado. A gente desmontasse esse quebra-cabeça e fosse trabalhando com a criança partes por partes desse quebra-cabeça. E isso é, a grosso modo, né, a gente falar assim um pouquinho para as pessoas entenderem o que é o manejo de um comportamento, o que é ensinar um comportamento. Pegar essa base, esses princípios, tudo que engloba esse comportamento que não está adequado naquela situação, né? Para a gente transformar a vida da criança ali de uma maneira muito tranquila e que ela acompanhe e traga o que é de subjetivo para algo mais palpável para a realidade dela, né? Até mesmo visual, né, Érica? Isso, né? Então, todo mundo, né, precisa, em algum momento, mudar o seu comportamento. Ou porque esse comportamento está afetando essa pessoa, né? Ou porque ele está causando prejuízos, né? Em aspectos importantes da sua vida. E aí onde entra os princípios da ciência ABA, né? Então, através desses princípios, a gente consegue fazer um manejo adequado de modificar esses comportamentos, almejando, né, comportamentos mais saudáveis, comportamentos mais adequados, apropriados. Então, se a gente volta, né, vamos falar um pouco desse manejo no contexto da criança. Né? Então, hoje a gente atende muitas crianças, né, com o objetivo de manejar esses comportamentos, né, de moldá-los, de modificá-los, né, não só no sentido de gerar aprendizados de novos comportamentos, mas também de enfraquecer ou até mesmo extinguir comportamentos que possam estar causando prejuízos, que possam estar causando um processo de adoecimento nessa criança. Então hoje é o objetivo principal das famílias, dos educadores. Então, quando o pai ou uma mãe ele busca, né, uma ajuda profissional, ele almeja esse objetivo. Sim. Então, ele busca ajuda profissional com o intuito de fazer com que aquela criança, né, deixe de ter um determinado comportamento que está impedindo ela de se desenvolver ou que está causando um prejuízo muito significativo em algum aspecto da sua vida, tá? E aí a gente entra um pouco, né, em alguns conceitos básicos da ciência ABA. Então, dentre esses conceitos, né, eu vou começar falando aqui um pouco do uso de reforçadores, tá? Então, para quem conhece essa ciência sabe que esse é o principal conceito, né, utilizado, né, e assim que a gente precisa entender bem para conseguir fazer esses manejos de comportamento. E eu não falo só do profissional, eu falo do pai, da mãe, dos professores, eu falo também do manejo desses comportamentos nas empresas, tá? Então vamos aqui para um exemplo prático. O que é um reforçador? Né? Qual é o conceito de reforçador? Reforçador é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer, um comportamento desejado, tá? Então vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou fugir um pouquinho aqui da parte clínica e vou levar para a parte empresarial, para que as pessoas tenham uma noção, né, o quanto a ABA é importante. A dimensão que pode atingir, né? Exatamente, no nosso dia a dia, né? Apesar de não ter uma experiência maior nessa área empresarial, a minha experiência é na área clínica, com crianças, né, no processo de desenvolvimento das crianças. Mas a gente precisa entender bem como é que funciona, né, esses conceitos da ciência ABA na nossa prática do dia a dia. Então veja bem, vamos pegar um exemplo, né, de um trabalhador de uma empresa, né, que é muito esforçado, que tem um excelente desempenho profissional, e aí a gente
promove esse trabalhador dando um aumento para ele de salário, tá? Então, a partir do momento em que o empresário aumenta o seu salário, a gente está reforçando um comportamento. Então, qual seria o comportamento reforçado? É o comportamento de se esforçar e cada vez mais desempenhar com qualidade, né, a sua função, a sua profissão no seu ambiente de trabalho. Então, assim, não tem reforçador melhor. Com certeza, acho que todos aí que estão nos assistindo vão concordar nesse momento. Isso. Então, quando a gente reforça, né, esse trabalhador com aumento de salário, o que acontece, Josi? Cada vez mais esse trabalhador, ele vai manter esse comportamento, né? Ou elevar cada vez mais a frequência do mesmo, que é de se esforçar cada vez mais no seu ambiente de trabalho, para que ele consiga manter esse aumento ou, quem sabe, ganhar um novo aumento, né? Mais aumentos, tá? Então, quando a gente utiliza esse reforçador, a gente está aumentando a probabilidade de um comportamento almejado aumentar em eventos futuros. E aí, ainda dentro desse contexto, tá? Existem os reforçadores que a gente classifica como positivo e os negativos, tá? Esse conceito de reforço positivo e negativo, ele é um pouco confuso, ele é complexo, ele não é fácil, tá? Eu mesma, na minha prática, quando estava iniciando, tentando aprender, discriminar bem a diferença desses conceitos, eu procurei fazer vários esquemas, eu utilizava assim, algumas tabelinhas para conseguir identificar muito bem o que é o reforço positivo e o que é o reforço negativo, porque as pessoas têm em mente que um reforço positivo é tudo aquilo que é bom e o reforço negativo é tudo aquilo que é ruim. Mas infelizmente não é bem assim. E até abrindo um parênteses nisso aí, né, a gente tá falando aí da terapia, né, ABA, mas a gente vê que as pessoas hoje em dia evitam até a competição, né, justamente por não saber trabalhar o reforço positivo e o negativo, achar às vezes que a competição, eu falo até aí em questão do ambiente escolar, né, não saber lidar com essa modulação do comportamento. Isso é algo muito latente aí, né. Esses dias eu tive uma palestra que eu dei para um pessoal e a gente bateu justamente nessa tecla na questão do TOD, né? Que isso para as crianças, né, que tem o TOD e para as crianças também que são superdotadas, a questão da competição é algo que para elas chama muita atenção. Mas as pessoas, mas isso é saudável? É saudável você propor competição? Então, se você sabe modular os comportamentos, né, os reforços positivos e os negativos dentro da competição, ela existe, ela é real no mundo, ela é social, mas a gente precisa trazer ela para o comportamento saudável, né? Isso. E dentro desse contexto que você falou, né, uma questão muito interessante, porque às vezes aquilo que é reforçador para um não é reforçador para outra pessoa. Daí o porquê a gente precisa entender bem o conceito, né, de reforço, porque às vezes a gente acha que está reforçando um comportamento, porque para a gente aquilo é extremamente reforçador, mas para outra pessoa não. Da mesma forma como a punição, né? Então, se confunde muito essa questão de reforço positivo e negativo, até porque isso pode mudar o tempo todo, né? Então, dentro de um ambiente, a gente precisa levar em conta as variáveis ambientais. Então, essas contingências do ambiente, elas mudam o tempo todo. E, às vezes, algo que está sendo reforçado positivamente, dentro desse mesmo contexto, mudando uma variável qualquer, já não é mais, acaba se transformando num reforço negativo. Vamos entender melhor. Então, veja bem. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo, né, que eu acabei de citar. Então, a pessoa ela se esforça para ela conseguir ganhar cada vez mais um aumento de salário, tá? Então, qual é a topografia do comportamento do exemplo que eu citei em questão? A topografia do comportamento é o bom desempenho daquele trabalhador, tá? Qual é o reforço que, no caso, ele foi acrescentado dentro desse contexto? O aumento de salário, tá?
Então, toda vez que eu acrescento um estímulo agradável, no qual a gente pode chamar de reforço, a gente está lidando com o reforço do tipo positivo, porque a gente está acrescentando um estímulo agradável para elevar a probabilidade do comportamento desejado. Já o reforço negativo, tá? A gente retira um estímulo desagradável com o mesmo objetivo, de aumentar a probabilidade do comportamento desejado. A diferença é que no reforço positivo, a gente acrescenta o estímulo e no reforço negativo, a gente faz a retirada do estímulo desagradável. Eu gosto muito de fazer analogia, né, da seguinte maneira: positivo, né, sinal de mais, dá a ideia de acréscimo, de aumentar, né, e negativo, subtração, retirada, tá? Então, acréscimo do estímulo agradável, eu uso muito esse esquema e dá certo, para o reforço positivo, e retirada do estímulo desagradável para o reforço negativo. Ambos irão atingir o mesmo objetivo: elevar a frequência do comportamento. Então, esse é um dos princípios fundamentais da ciência ABA, trabalhar com o uso de reforçadores. É a melhor e a mais eficaz maneira de você mudar comportamentos. Existem outras, como por exemplo, a punição e também a extinção de comportamentos, tá? Mas como eu acabei de dizer, o reforço ele é a melhor maneira e eu vou já explicar o porquê. Vamos falar um pouquinho da punição, para que as pessoas possam entender melhor, né, o que trabalhar com o uso de reforço positivo é sempre mais assertivo, é sempre mais eficaz o manejo do comportamento desejado. Bom, e a gente pode falar até, não sei, né, um pouquinho, que a retirada, né, de comportamentos não agradáveis ali pode ser até uma mudança de foco do comportamento positivo, né? Quando você muda, então esse manejo é isso, você mudar, né, o loco, onde está olhando, o olhar pelo qual está o comportamento. Porque a gente fala, às vezes, retirada, fala, nossa, fica muito, né, tira, põe, tira, coloca, hoje eu dou, amanhã eu não dou. Então, pra gente poder ter uma clareza, isso não quer dizer retirada, quer dizer que eu vou tirar alguma coisa, quer dizer que eu vou dar um novo foco, um novo olhar, uma nova perspectiva para aquela criança transitar ali na aprendizagem dos comportamentos. É isso mesmo, porque realmente não é fácil a gente discriminar esse conceito, como eu falei no início, ele confunde muito, por isso que eu estou tentando exemplificar para realmente as pessoas terem um entendimento melhor. Deixa eu dar um exemplo de reforço negativo, né, que é a questão da retirada do estímulo desagradável. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa, né, que está apresentando uma alergia, uma coceira na barba. E aí ela utiliza uma loção. E essa loção faz com que a coceira pare, certo? Então, fazendo uma análise funcional desse exemplo, tá? Então, dentro da topografia do comportamento em questão, tá, que é o incômodo por meio da coceira na região da barba, a partir do momento que essa coceira ela é retirada por meio do uso de uma loção, vai aliviar. Então, cada vez que a pessoa sentir a coceira, ela vai usar a loção, porque a loção conseguiu, né, fazer com que essa pessoa tivesse uma melhora, um alívio dessa coceira. Então, quais são as chances, quando essa coceira voltar, dessa pessoa utilizar cada vez mais essa loção? Cada vez maior, né? Então, a gente está falando de elevar cada vez mais a probabilidade desse comportamento ocorrer. Então, topografia do comportamento, incômodo por meio da coceira na barba, retirada do estímulo desagradável, a utilização da loção, né, que faz a retirada do estímulo desagradável, que é a coceira, tá? Então, veja bem,
foi retirado um estímulo desagradável, a coceira, que fez com que aumentasse o comportamento, né, de usar cada vez mais a loção em situações futuras. Então, a gente está falando do reforço negativo, que é essa questão da retirada. Tá? Então, vamos falar um pouco da punição, tá? Que é um outro conceito também que a gente precisa entender dentro da análise do comportamento. Apesar de não ser um conceito, né, que é utilizado, deve ser utilizado, é um conceito onde Skinner, né, que é um dos professores da análise do comportamento, ele deixa muito claro que trabalhar com punição não é a melhor maneira de manejar comportamentos, não é a mais eficaz, porque ela produz uma série de efeitos colaterais muito prejudiciais. Pode ocasionar mudança? Sim, mas não gera aprendizado de novos comportamentos. Tá? A punição, ela já é o contrário do reforço. Enquanto o reforço tem como objetivo aumentar a frequência de um comportamento, a punição tem como objetivo diminuir a frequência de um determinado comportamento, por meio do acréscimo de um estímulo desagradável ou agradável ou a retirada de ambos. Tá? Então, veja bem que realmente isso na prática não é tão fácil. Por isso que tem que ter um profissional, né, que saiba fazer essa análise. E mesmo sabendo, né, Érica? Mesmo assim, para poder dar essa devolutiva aí para a criança, é estudado, é feita essa análise funcional do comportamento, de onde está surgindo, qual é a raiz desse comportamento, como que eu posso modular, né, a forma correta e ideal da modulação desse comportamento. As famílias, como a gente disse já, vocês podem até acessar aí a live anterior que nós tivemos falando sobre o ABA para pais, né? Que é muito importante, né? Os pais, os cuidadores, ter esse conhecimento dessa ciência que nós estamos falando aqui, desses fundamentos, porque o que nós vamos fazer aqui na clínica, né? É o que o pai, a mãe, o cuidador vai estender para casa, porque senão não há, né, a modulação como realmente ela deve acontecer, né? Isso. Muitas vezes, né, os pais, na intenção de ajudar, né, acabam reforçando o comportamento. E cada vez que os pais reforçam esse comportamento, vai ficando cada vez mais difícil a gente intervir nesse comportamento inapropriado, a gente tentar enfraquecer ou até mesmo extinguir. Tá? Então, cria-se uma resistência. Como o comportamento ele não é tão reforçado, de um comportamento inadequado, mas que a gente tenta manejar esse comportamento no intuito de modificá-lo, a gente consegue com muito mais facilidade. A criança ela tem uma resistência bem menor, né? E a gente consegue fazer essa moldagem de comportamentos, gerar aprendizados de comportamentos novos, importantes e adequados para a criança com muito mais rapidez e eficácia. Então, aprofundando mais aqui na questão da punição, tá? Como a gente usa, por que as pessoas usam tanto ainda a punição, né? Sabendo que não é o melhor manejo de comportamento, mas infelizmente a punição ainda é muito utilizada. Eu não estou dizendo que a punição ela não é eficaz para determinados contextos, tá? Então, por exemplo, a gente tem um sistema de normas, de leis, né? E muitas vezes a punição ela se faz necessária, ela se torna eficaz, né? Porque dentro do infringimento dessas leis, seja as leis do trânsito, né? Seja com relação a cometer um crime, né? A gente sabe que com o uso de punições a gente consegue sim, né, uma modificação de comportamentos, mas se a gente puder utilizar de reforçadores, né, se a gente consegue encontrar ali dentro daquele contexto, daquela situação específica, vamos dizer assim, substituir a punição pelo uso de reforçadores, ou não só trabalhar a punição, trabalhar também, né, um conjunto de esquema de reforçamentos, a gente consegue diminuir os efeitos colaterais da punição e conseguir produzir
há aprendizados, não só produzir esses aprendizados, como a manutenção desses aprendizados, que é o que a gente chama de generalização, tá? Então, vamos citar aqui um exemplo, né, de punição. Então, assim, uma adolescente que pega uma joia escondida da mãe. E a mãe grita com essa adolescente, né, pelo fato dela ter pego essa joia escondida. Esse grito, ele é um estímulo desagradável. E ele é considerado uma punição. Por que essa mãe gritou? Ela gritou com o intuito de corrigir esse comportamento. De dizer para essa filha que ela não deve pegar essa joia, né? Então, todas as vezes que a filha pega a joia escondida e a mãe grita, aquele estímulo desagradável que incomoda vai fazer com que aquele comportamento que é o de pegar a joia escondida, ele vá diminuindo cada vez mais sua frequência. Porque para não ouvir o grito, não vou pegar, porque não quero ouvir o grito, tá? Então, olha só, tá atingindo o objetivo, né, principal da punição, que é diminuir um determinado comportamento. E aí, a gente também fala de punição positiva e negativa, que é muito parecido com os conceitos de reforço positivo e negativo. Mas a diferença é que no reforço a gente sempre utiliza com o objetivo de aumentar o comportamento. Na punição, a gente trabalha sempre com o objetivo de diminuir um comportamento, tá? E na punição positiva, a gente acrescenta um estímulo desagradável para diminuir esse comportamento. É o contrário do reforço positivo. E na punição negativa, a gente retira um estímulo agradável para poder atingir o mesmo objetivo, que é diminuir a probabilidade de que esse comportamento ocorra em eventos futuros. Então, nesse exemplo, onde a mãe grita com a sua filha para ela não pegar mais as suas joias sem a sua permissão, é um exemplo de punição positiva, porque ela está, né, acrescentando um estímulo desagradável para diminuir o comportamento inadequado, que é o de pegar as joias sem a permissão da mãe. Agora, quer ver um exemplo de punição negativa? O filho, né, o pai empresta o seu carro para o filho andar, mas ele combina um horário para ele retornar. E o filho, ele não volta no horário combinado. Então, esse pai, ele confisca o carro, ele retira o carro porque ele não cumpriu com o combinado, que foi voltar no horário, tá? Então, qual é a topografia do comportamento, tá? É o fato do filho não ter cumprido o horário combinado com seu pai. Que consequência esse comportamento ocasionou? A retirada do estímulo agradável, que é a posse do carro. Retirou o estímulo agradável, tá? Então, diminui o comportamento de deixar de cumprir com o horário. Então, ele vai pensar duas vezes quando ele pegar no carro desse pai de chegar no horário, porque ele sabe que se ele não chegar no horário, o que acontece? Ele vai ficar sem o carro. E como ele quer muito poder andar outras vezes no carro do pai, então ele vai buscar cumprir o horário. Então, assim, quando a gente fala de castigo, existe o castigo físico, né? Que é bater fisicamente. Existe também, né, a agressão verbal, né? Que também é um tipo de punição. Mas às vezes muito mais do que o físico, né? Dependendo das palavras que são utilizadas. Que pode causar sequelas emocionais pro resto gravíssimas, né? E que, por sua vez, pode abrir portas, né, para problemas de ordem psíquica. Então, principalmente quando essa criança ela é muito punida, quando ela é punida
constantemente por meio desses castigos físicos ou por meio desses castigos, né, que a gente considera como agressão verbal. Sim. Eu falo, né, que a gente pode até estender isso aí para criança, para adolescente, para a vida adulta, né, para o idoso. A questão da fala é muito grave, a questão do físico, a agressão física é muito grave. E nenhum desses casos, nenhuma dessas idades, ela é bem-vinda, porque a gente sabe a sequela que ela traz aí na vida de uma pessoa. Que depois demora-se muito tempo aí para reconstruir tudo isso que se findou nesse momento, que essa agressão verbal ou física aconteceu. Isso mesmo, gente. É por isso que a punição, né, ela não é um manejo mais saudável, adequado, de se trabalhar com mudanças de comportamento, né? É o que a gente chama na linguagem da ABA, né, da análise do comportamento aplicado, de efeitos colaterais, tá? Porque assim, ele vai cumprir o horário, tá? Porque assim, a gente tem que analisar cada situação de forma específica, tá? Mas quando você castiga fisicamente, né, você vê um resultado ali imediato, né? Você vê ali aquela mudança de comportamento que você tanto almeja acontecer de forma muito rápida. Mas quais são os possíveis efeitos colaterais, né, que esse tipo de punição ele pode ocasionar? Primeiro, pode gerar comportamentos agressivos, não só autoagressivo como heteroagressivo, tá? Um outro efeito colateral também muito prejudicial, tá? A criança ela começa a apresentar problemas emocionais, como ansiedade, problemas de humor, tá? Então, isso aí já vai entrando no que você havia comentado, né, que são as sequelas emocionais. Então, se a gente for colocar risco-benefício, os efeitos colaterais desse tipo de punição, né, é muito grave, é muito mais danoso do que benéfico. Então, é importante que as pessoas entendam isso, porque você puniu, você consegue ali o resultado na hora, mas você precisa entender a dimensão que esses efeitos colaterais podem ocasionar. Eu quero até abrir um parênteses aí para você, que às vezes a gente escuta muitos pais falando: eu apanhei e nunca morri por isso, né? A gente escuta muito essa fala. Mas vamos analisar lá no interior mesmo dessa pessoa que diz isso, quais são as sequelas que você lida na sua realidade aí, né? Como um ser humano, como um pai, como uma mãe, que você tem que estar ali lidando, né? Que trouxe tudo isso. Não são visíveis, realmente. Sim. É aquilo que está lá dentro, que a gente falou no começo, que você falou, né? Que gera tudo um comportamento que às vezes você nem sabe lidar. E você está tendo sequelas disso sim, né? Você não morreu, mas você está lidando com as sequelas dessa atitude, com certeza. Isso não é uma análise que a gente está falando, são estudos que comprovam isso, né? Muitas vezes não morreu, mas adoeceu bastante. É um adulto, né, que é extremamente ansioso, é um adulto que se desregula muito facilmente diante de situações estressoras. Tá? Eu não estou falando que isso é uma regra, que não acontece bem assim com todo mundo, tá? Mas deixa assim, as pessoas mais vulneráveis, né, na sua fragilidade psíquica, tá? Principalmente se essas pessoas têm uma predisposição. E que, por sua vez, abre porta para transtornos psiquiátricos. Né? Então, e muitas vezes é aquele adulto que passa a reproduzir aquilo que ele vivenciou na sua infância. Então, e que aí a gente entra num outro efeito colateral muito danoso, muito prejudicial. O que acontece quando a gente pune uma criança por ela estar apresentando um comportamento inadequado e inapropriado? A gente consegue ali, né, diminuir aquele comportamento indesejado, tá? E aí, cada vez que a gente diminui aquele comportamento indesejado, a gente vai punir mais e cada vez mais, porque a gente vê ali um efeito muito imediativo. Então, a gente vai ficando condicionada a punir cada vez mais. E aí é onde mora o perigo, porque às vezes a gente acaba se tornando uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa que passa a lidar com o filho de uma forma muito agressiva. E qual o efeito colateral para essa criança? Porque eu acabei de falar efeito colateral para a gente, né, enquanto agente
punidor. Agora, para a criança que é o agente que está sendo punido, essa criança, né, ela vai criando cada vez mais um comportamento de esquiva, de fuga. Ela vai ali se esquivando da sua pessoa ou do ambiente. Vou colocar aqui um exemplo prático, né? Então, na escola, toda vez que a professora pune a criança por ela estar apresentando um comportamento inadequado, né, então a criança ela pode começar a apresentar uma aversão à pessoa da professora. E se essa punição ela continua acontecendo com uma frequência cada vez maior, aí já vai se estender esse comportamento da pessoa, da professora, para o ambiente. É uma criança que não vai querer ir para a sala de aula, para a escola, ela vai ter dor de barriga, ela vai dizer que está doente, ela vai chorar, né, porque ela passa a associar o ambiente como aversivo. Né? Isso quando não traz para a aprendizagem, né? Que o ato de aprender é ruim. Ele gera desconforto, né? Porque eu tô tendo... Por que eu estou recebendo tudo isso? Pelo aprender. Então aprender não é bom, né? Tá me trazendo muitas sequelas. Quantos casos a gente tem aqui clínico, né? Eu aqui na clínica mesmo, lido com isso diariamente nas crianças, de trabalhar esses entraves devido a uma má postura, a uma punição fora de contexto, né? A gente sabe que isso acaba tendo uma série de implicações negativas, né, dentro do processo de aprendizado da criança, porque se a criança percebe o estímulo, o ambiente como um estímulo aversivo, a professora também, né, então ela não vai ter o prazer de estar ali, perto da professora, dentro do ambiente escolar, o que por sua vez vai começar a gerar uma série de barreiras dentro do aprendizado da criança, né? Então é um efeito dominó, né? Vai gerando uma série de consequências negativas. Então tudo isso, né, é que dentro da análise do comportamento a gente enfatiza muito que a punição ela não é a melhor estratégia, né, para a gente modificar comportamentos. E se, ao invés de punir, a gente pode usar a extinção do comportamento por meio da retirada de reforçadores, de forma gradual. Se você vai fazendo a retirada de um determinado reforçador, tá? É uma forma de você ir diminuindo gradativamente o comportamento inadequado, ao invés de punir. Então, é sempre melhor e mais eficaz usar a extinção de comportamento em detrimento da punição. Isso a gente responde às mães, mas como que você consegue isso? Eu não consigo, é justamente utilizando, né, de toda essa ciência aí que está aí à disposição dos profissionais para poder melhorar essa condução e o manejo e o ensino de comportamentos. Porque, diferente daquilo que a gente pensa, muitas vezes o pai e a mãe falam assim, nossa, mas é tão óbvio isso e a minha criança não faz. Porque comportamentos são ensinados. A criança ela não nasce sabendo comportamentos, ela vai aprendendo com o modelo que ela tem. O adulto é o modelo dela ali, né? No momento inicial é o pai, a mãe, a família. Depois amplia um pouco mais isso, passa a ser a escola. Ela começa a fazer comparações, né? Porque ela vê mais possibilidades, né, de se trabalhar esse comportamento aí. Isso mesmo, né? Então, esses são os principais modelos que a criança tem durante o seu processo de formação da personalidade, de formação do caráter, da identidade, da maturação biológica, né? E aí a gente entra num outro conceito muito importante dentro da análise do comportamento, que é a modelação. Eu costumo até dizer assim, né, de uma forma muito prática, para que as pessoas realmente entendam, compreendam, a gente saia um pouco desse nível teórico que às vezes a gente tem, né, pela nossa conversa mesmo, pela nossa formação, mas para que o pai e a mãe entendam. Eu costumo muito fazer como exemplo a introdução alimentar. Sim. A gente faz a introdução alimentar ali, paulatinamente, gradativamente, apresentar tudo para a criança, e isso no final não vai tirar da criança a liberdade dela escolher o que ela gosta de comer.
né? Mas ela teve o privilégio, né? Teve a oportunidade de ter contato com todas as ferramentas que ela pode ali da alimentação. Ela pode se beneficiar. Eu falo sempre que a terapia ABA é isso. Você dá todas as ferramentas que uma pessoa pode aprender a regular seu comportamento, a modular, e isso não vai tirar dela depois a escolha dela, mas saber escolher dentro daquilo que eu conheço como ferramenta, como possibilidade. Agora, se você reduz a criança a não aprender, a não ter, né, toda essa gama aí de possibilidades para você agir, eu acho que isso é muito mais limitante, né, do que quando falam a questão da terapia ABA ser robotizada. Não, isso não é robotizar, isso é você dar ferramentas. Essa visão, tá, é para quem realmente não tem um conhecimento, né, da ciência ABA. E você colocou aqui um exemplo bem interessante, né, a introdução da terapia da alimentação da criança, né, trabalhar na terapia alimentar com a criança de uma forma onde a gente pode variar, né, bastante esse cardápio, a alimentação, para a gente entender quais são as preferências da criança. Tá? Então, a gente está falando aqui de alguns conceitos, né, de uma forma separada, um pouco solta, mas todos esses conceitos, quando a gente vai trabalhar com a criança, seja de uma forma mais naturalista, seja de uma forma mais estruturada, o que acontece? A gente vai trabalhar esses conceitos todos dentro de uma análise funcional, que é uma tríplice contingência, que é analisar todo o ambiente, né? Ou seja, tudo aquilo que tem um ambiente que interfere em determinados comportamentos da criança, o comportamento em si que está sendo analisado no sentido de ser trabalhado e que consequência esse comportamento emite. Então a gente faz uma coisa chamada avaliação de preferência, e isso serve para a introdução alimentar, isso serve para a gente diminuir o comportamento agressivo, isso serve também para a gente ensinar uma habilidade de comunicação, uma habilidade social. Então a gente faz primeiramente essa avaliação de preferência, para a gente entender o que é reforçador para aquela criança e o que não é reforçador. E além disso, entender quais são os reforçadores de maior magnitude, para que a gente possa utilizá-los quando, né, esses comportamentos que a gente está querendo intervir no sentido de modificar são difíceis. É justamente os reforçadores de maior magnitude que irão auxiliar, né, com muito mais efetividade na modificação do comportamento da criança. Então, por isso que dentro da análise funcional a gente faz essa avaliação de preferência. Porque às vezes a gente pega uma criança, né, a gente estava falando um pouco de autismo, né, então assim, algumas crianças que estão dentro do espectro, como você bem colocou, nível 3 de suporte, elas têm um repertório muito limitado de preferência. Você oferece uma variedade de brinquedos altamente atrativos, né? De brinquedos onde qualquer outra criança com um desenvolvimento típico ali ficaria fascinada, que não hesitaria, né, em poder fazer uso desses brinquedos, mas que para as crianças com autismo nível 3, alguns casos, né, não são todos, para elas não tem nenhuma atratividade. Às vezes, a maior atratividade para essa criança é ficar girando, né, um objeto, é ficar andando em círculo. Às vezes, a atratividade maior é um pedacinho de papel, é um pedacinho de madeira. Aquilo tem muito mais magnitude do que um brinquedo da estrela, do que um brinquedo, né, ali bastante colorido, multifuncional. Então, por isso que é importante essa avaliação de preferência. Por isso que a gente tem que entender que aquilo que é reforçador para uma criança não é reforçador para outra. Principalmente se tratando, né, de crianças dentro do transtorno do espectro autista. Quando a gente está trabalhando com a modulação de comportamento, a gente não pode deixar de focar que a gente está trabalhando com estruturas cerebrais. A
gente está modulando isso, então é uma amplitude de conhecimento muito grande. Principalmente quando a gente fala aí de uma criança, né, TEA de nível 3 de suporte, quando você consegue modular o comportamento, quantas estruturas cerebrais você consegue ali dar qualidade, ativar, né? Fazer novos caminhos cerebrais. Isso. Então a gente está falando de uma gama de conhecimento muito grande, né? Então é uma ciência realmente muito ampla que nos dá aí um suporte profissional muito bom. E, em contrapartida, a gente tem o envolvimento total da família nesse processo, né? Porque é uma terapia que ela é aplicada, não é só o profissional que ali, né, no seu manejo ali da clínica, vai conseguir sozinho se a gente não tiver a participação de todos os cuidadores que envolvem, de todo o ambiente, né, que envolve essa criança. Por isso ela é desafiadora, né? Muito desafiadora. Não só para o profissional, como também para a família, mas ela é muito possível. E se a família compra essa ideia, né, que é a melhoria da criança, gente, é sucesso. É sucesso total, garantido. Isso, não há dúvida, sabe? Assim, a gente vê na prática clínica, né, as famílias, né, as crianças que têm resultados mais efetivos e também mais rápido, são de crianças que têm família engajada, são de crianças que têm a família participando, a família fazendo parte do treino parental, é a família que busca conhecimento, que busca esse entendimento, né, de como aplicar esses manejos de comportamento, de entender cada vez mais sobre os princípios dessa ciência, para que realmente a gente consiga ver esse resultado no tratamento, na qualidade de vida da criança. Com certeza. Eu acho que foi muito esclarecedora, né, nossa conversa aqui. Eu tenho certeza que você que está acompanhando nós até aqui vai concordar com a gente aqui a respeito da importância dessa ciência aí no manejo, né, na construção de novos comportamentos, de novos aprendizados aí. E, Érica, eu quero só agradecer mesmo a tua presença, com certeza. Ela é muito esclarecedora a sua fala, você consegue trazer para a gente assim, um conhecimento de uma maneira muito prática, né? E eu agradeço muito, estou muito lisonjeada de tê-la aqui, né, nesse momento aí. E fala aí para quem está nos assistindo junto com a gente aí, do seu trabalho, lá em Manaus, você que é de Manaus, está acompanhando aqui a Érica, como chegar até você, como que a gente te acha. No meu Instagram, na bio, né, tem um link onde eu atendo, onde você pode fazer contato, onde você pode estar deixando recados, tirando as dúvidas, tá? Então, acho que é a forma hoje mais acessível e mais prática. Na bio do meu Instagram tem um link que já direciona. Tá? E eu que agradeço, Josi, tá? Foi um prazer, uma satisfação. É sempre muito gratificante, prazeroso, né? Essa conversa sobre esse tema que eu gosto tanto, né? De atuar, de trabalhar, que eu me identifico. Né? Então é maravilhoso. E a gente agradece você também que ficou aqui com a gente, acompanhando todo esse conhecimento aí, e tenho certeza que vai fazer diferença para você aí na sua casa. Procure um terapeuta ABA, né? Para a melhoria da sua criança. Você que tem aí um filho autista, algum autista em casa, gente, indique esse tratamento. Ele é transformador. Isso a gente garante aqui, porque a gente tem aqui, ó, pessoas na prática, aqui na clínica, que usufruem desse benefício que essa ciência nos traz. Pro Casulo Comunicação é isso, informação relevante para você. Fique com a gente aí e até a próxima. Obrigada, viu, Érica?